Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 26 de janeiro, Ibovespa apresentando aqui uma queda de 0,41%, que anda com o formato de um martelo, padrão de reversão de um movimento de baixo para um movimento de alta, e seguimos dentro de toda uma indefinição de curto prazo, já durando bastante tempo, já tem aí caminhando aqui para uma quarta para quinta semana de indefinição. Mas é bom a gente ficar atento aí à possível saída do índice dessa faixa de pontos, onde tem o suporte principal na faixa dos 47.500 a 47.263 e resistência de 50.000 até 51.000 pontos. Olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, um pregão que ficou bem travado durante todo o dia, depois de uma primeira hora de pregão de queda de 1,29%. O Ibov fez esse movimento aqui, uma forma de uma correção, na minha leitura, uma correção do movimento de baixo, onde o caminho mais provável seria ainda a formação de um topo descendente e a continuidade do movimento de baixo para o teste dessa zona de suporte. Anula essa expectativa que eu estou passando aqui, pelo menos, se gerar um candle mais forte de subida, fechando preferencialmente acima de uma faixa ali de 48.800 e com nova máxima na hora seguinte. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 0,9%, bateu no nível de suporte 9,82 e conseguiu se sustentar acima, um dia bem travado, dentro do que eu falei até para o Ibovespa. A Petro ainda foi mais travada. Em relação a Petro, está dentro ainda de uma tendência de alta de curto prazo pelo gráfico diário, a de médio prazo ainda é de baixa, mas passando por um repique de alta, ou seja, uma correção de uma tendência de baixo de médio prazo. Aumenta a chance da Petro retomar o seu caminho aqui de subida ao gerar um fechamento no G60. Primeiramente, romper a máxima do pregão de hoje, 9,97, já seria um sinal positivo. Mas fechar uma hora de pregão acima desses 9,97, melhor ainda, acima dos R$10, com nova máxima na hora seguinte, reforça uma chance de subida e favorece muito mais um cenário para compra de day trade num fundo ascendente no gráfico de 15 minutos. E sendo um pouco mais arrojado, por um perfil mais arrojado, a compra acima dessa região dos R$10 pode trazer aí uma operação até de swing trade, trabalhando com stop aqui abaixo desses 9,82, no mínimo aqui em termos de stop automático na faixa de 9,65. A Vale 5 abriu um gap de baixa forte, fechou com queda de 4,59%, perdeu uma zona de suporte na faixa dos R$18,10, ou seja, estabeleceu aqui uma tendência de baixa. Se a gente colocar aqui, traçar os movimentos, vai ficar algo muito semelhante a um ombro, cabeça, ombro, apesar dos ombros terem sido grandes em relação à cabeça, mas fica algo semelhante a um ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa, e que traz aqui uma projeção para baixo. Se eu trabalhar com a projeção clássica aqui do Fibonacci, em cima desse ombro, cabeça, ombro, projetando 100% da cabeça, a projeção ficaria aqui na faixa dos R$16, por volta de 16,16, a projeção de queda, de acordo com essa figura. Se eu só projetar o pivô, em torno de 61,8% desse pivô, uma projeção mais clássica, na faixa dos 16,87, usando aí Fibonacci. E agora essa região que é suporte, tende a funcionar agora como resistência, um ponto de avaliação dessa nova tendência de baixa de curto prazo da Vale. 18,10 e depois 18,40, uma zona de resistência para esse papel. Retorno para cima daqui, dessa região, simbolizará um enfraquecimento dessa tendência de baixa. Mas enquanto se resolver gerar um repique no G60, batendo nessa faixa de preço de 18,10 e proporcionar topo descendente no gráfico 60 minutos, seria uma alternativa interessante até para se buscar operação de venda em cima da Vale. Olhando para outros ativos, Lame 4, cheguei a recomendar uma compra hoje na Lame 4, mas não foi executada. Ativo ainda numa leve tendência de baixa, gerou um movimento de subida, hoje ameaçou cair logo na primeira hora de pregão, ficou travado o pregão inteiro. A recomendação é se superasse os R$16,42. O stop ficaria em 16,09, que é abaixo aqui desses dois fundos no gráfico de 60 minutos. Ainda vou ficar de olho na abertura do próximo pregão para a continuidade aí em cima dessa recomendação, avaliar a validade em cima dessa recomendação, ou se vou passar uma nova recomendação em cima do ativo. Qual 3
Acionei hoje a saída, resolvi sair dessa posição depois que ela ficou muito tempo travada aqui na faixa dos 26,50, batendo. Optei por só sair se fechasse uma hora de pregão abaixo dessa região e gerasse nova mínima. E aí ela fez isso. Então a saída aconteceu nessa operação em R$ 26,34, proporcionando uma perda um pouco superior a 1%. A perda aqui em cima desta operação, só pegando aqui os dados certinho, o valor exato foi 34, mesmo 26,34, mas a saída corresponde a 1,53% de perda na posição e 0,27% no capital total, reduzindo um pouco a rentabilidade do mês para 1,99%, arredondando 2%. Outros ativos: SML3 Smiles, depois de um bom tempo travada aqui em cima, gera um candle hoje de possível saída dessa congestão, e a continuidade, a perda da mínima do pregão de hoje reforça a mudança de tendência nesse papel, apontando mais para uma tendência de baixa, apontando mais para uma correção ali no gráfico semanal do movimento de baixa. Inclusive, se ela perder a região de 44,83, ela anula a tendência de alta de médio prazo, a Smiles. Então, nesse momento, o ativo gerando uma sinalização negativa. Depois de uma forte queda, no G60 deu uma congestionada, abrindo aqui, subindo e gerando topo, também aumenta essa chance de perder a mínima do pregão de hoje e apontar para um nível de suporte mais abaixo, como por exemplo, esse aqui do gráfico diário, que vai de 45,28 até 44,83. BRPR3, perda de suporte também, o ativo veio aqui para baixo de uma região de suporte, fechou mal, pregão com queda de 4,44%, já vem com movimento de baixa um pouco mais extenso aqui, inclusive uma tendência de baixa no G60. O ideal seria ter alguma tentativa de subida nesse papel no G60 para buscar uma venda através de topo descendente, enfim. Depois de perder o suporte, a ação tentar subir, voltar para cima do suporte, mas se apresentar fraqueza nessa subida, possibilidade de se trabalhar na venda. A outra forma mais fácil de se vender é simplesmente perder a mínima desse pregão, vende, bota stop acima da máxima desse candle, trabalhando com a relação risco-ganho de 1 para 1. E por último, BVMF3, olhando ainda um pouco para a ponta compradora, além da Lame 4, a BVMF3, dentro de uma tentativa de restabelecer em uma tendência de alta nesse ativo, não deveria, assim como a Petro, voltar para baixo mais desse gap, gerou aqui um candle de recuperação em cima do gap, olhando ali no gráfico 60 minutos, abriu também com gap de baixo, ficou travada nesse gap de baixo, então amanhã seria importante ela voltar a fechar acima desse gap, ou até superando já a máxima do pregão de hoje, para buscar algum tipo de entrada nessa ação, podendo trabalhar até com stop mais curto aqui, ou abaixo da mínima de um fundo ascendente no G60, ou abaixo do gap no gráfico ali de 60 minutos, aqui localizado na faixa dos R$ 9,60. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.